Pessoal, estou chegando de volta, mais informações para vocês. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Quero mandar um abraço para Márcia Cox. Márcia, um abraço para você aí. Vi seus comentários esses dias, você estava sumida, hein? Olha lá. Tânia também, tem Tânia Oliveira e tem outra Tânia também, que eu esqueci o nome agora também, sobrenome. Mas vocês estão sumidas, hein? Ó, vamos à matéria. Gente, é o seguinte, o antagonista andou publicando as matérias aí e parece que foi com cunho racista. E um advogado resolveu colocar o antagonista na justiça. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador, tá bom? Vamos à matéria. Advogado processa o antagonista por racismo. É inacreditável, gente, como esse jornal, essa revista, né, revista, decaiu tanto, né? Você tem duas aí, ela e a Cruzoé, né? A Cruzoé, comparada com ela, ainda tá um pouquinho mais light, mas também decaiu muito. Mas esse site, ele começou muito bem. Esses caras tinham acesso direto ao presidente da República, né? Não sei se vocês lembram, né? Enfim, por alguma razão venderam-se ao sistema da mídia, né? E só publicam matérias atacando, enfim. Mas vamos à matéria aqui. Olha só, aqui, vamos lá. O advogado e diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, INAD, Pierre Lourenço, entrou nesta segunda-feira, 8/6, com representação no Ministério Público Federal, MPF, para que abram inquérito contra o antagonista pela prática de crime de racismo. A matéria que insinua que o presidente Jair Bolsonaro seja um assassino, intitulada "A especialidade de Bolsonaro é matar". O autor anônimo afirma na primeira linha que Jair Bolsonaro disse para suas macacas de auditório no Palácio do... Olha só, gente, tá vendo aí? Disse para suas macacas de auditório no Palácio da Alvorada, referente ao público que se reúne para falar com o presidente. Olha o nível da matéria, gente. Primeiro, os caras colocam o título, né? A especialidade de Bolsonaro é matar. Isso já mostra que isso aqui não é uma matéria. É justamente nesse momento aqui que a gente vê o cruzamento da linha entre liberdade e libertinagem. Liberdade de expressão, de imprensa e libertinagem. Né? Aqui ele faz uma acusação, ele chama o presidente de assassino e fala que a especialidade dele é matar. E em seguida ele arremata, né, com essa história das macacas de auditório. Agora, vê só que interessante, se é qualquer jornal de direita ou se é o próprio presidente falando isso, essa altura já estava no STF. Não sabemos quem redigiu a matéria, pois covardemente o autor do texto não assinou a referida nota. No entanto, isto não exime a responsabilidade do jornal pelo ocorrido e a todo o seu corpo diretivo, pois aprovaram a nota atacando a honra do presidente da República, atacando a honra das dezenas de ouvintes e atacando a imagem do país no exterior, diz Pierre no texto. Ou seja, ainda, primeiro ponto, você vê que o cara que fez a matéria não coloca o nome, não se identifica. Então, aí já se tem, né, o primeiro ponto da questão. O cara publica uma matéria dessa, acusatória, difamatória, e omite-se quem é. Segundo, o jornal, ele tem uma responsabilidade e precisa ser, isso precisa ser colocado de fato, ele tem uma responsabilidade com o que ele publica. E é uma matéria dessa, gente, isso aqui era pro redator ver e falou, cara, redige de novo isso aqui. Você quer passar uma mensagem aqui falando do presidente, seja a favor ou seja contra, mas redige isso aqui e faz uma matéria decente. Isso aqui parece uma matéria, né, vamos lá. No documento, o diretor do INAD apresenta duas fotos No documento, o diretor do INAD apresenta duas fotos das pessoas que foram chamadas de macacos pelo blog O Antagonista, comprovando a prática de crime racial que é inafiançável e imprescritível. Tem a foto aqui, quem quiser conferir, tá aqui a foto das pessoas, né? Lourenço diz ainda que é inquestionável que o discurso de ódio decorrente do racismo advém através da adjetivação da pessoa ofendida ou a sua comparação com animais ou objetos inanimados, sendo uma
comparação clássica utilizada por racista, o termo macaco, então, pejorativo para tentar desprestigiar aquela pessoa em função da cor da pele. Você vê. E o próprio antagonista já chamou Bolsonaro de racista. Lembra quando o Bolsonaro falou da cabeça dos cearenses? Vocês estão lembrados? O próprio antagonista meteu a peia no presidente. Lembra daquela história lá do Paraíba? O próprio antagonista É aquela velha história, gente. É aquela velha história. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Né? Então, eu falo pra vocês o quê? Todo mundo que passa para o lado da esquerda entra nessa mesma prática das acusações daquilo que pratica. Tá aqui agora. Né? Você vai no Ceará, por exemplo, os caras fazem piada com a cabeça deles. Aonde é que está o racismo? A gente brinca desde sempre, né, de cearense cabeçudo. E os caras, eles próprios, você pega o Tom Cavalcante, você pega outros aí, tem um monte de... Eles mesmos brincam com isso daí. Né? Se não me engano, o Chico Anísio também, e outros. Saudoso Chico Anísio, você pega aí, são vários. Você pega a escolinha do professor. A escolinha do professor Raimundo hoje, se fosse colocar hoje para passar, eu acho que ela seria censurada a metade da escolinha, mais da metade Porque tem um monte de brincadeiras que as pessoas fazem lá que hoje são consideradas racistas. Né? Mas enfim, Paraíba, você vai na Paraíba, as pessoas, e aí Paraíba, aonde é que está o racismo? É uma prática comum, as pessoas chamam, elas não se sentem ofendidas. Agora, macaco, chamar de assassino, aí que já, né? Isso é inaceitável, ainda mais quando feito por um grupo jornalístico de âmbito nacional que deveria agir com decoro e a ética, limitando-se a realizar a função do repórter, qual seja a de unicamente reportar o fato da forma como realmente aconteceu, sem adjetivações ou impressões pessoais. Veja só, né? O papel, quer dizer, o jornal. Quem era o antagonista há 2 anos atrás? Ninguém. O antagonista se fez em cima começou ali. Eu não estou lembrado se na época da Dilma ele já existia ou se existia antes, né? Eu só lembro que eu ouvi falar no antagonista ali agora nas eleições de 2018. Né? Foi quando eu comecei a ver falar no antagonista. A ofensa praticada pela empresa representada estende-se a todo um público que prestigia a fala do presidente da República, milhões e milhões de pessoas, e se estende mais ainda àqueles que já experimentaram a humilhação de serem acusados injustamente de um crime ou que foram discriminados por conta da cor da pele, sendo indispensável, portanto, a responsabilização criminal da empresa e todos os jornalistas envolvidos com as ofensas odiosas publicadas no dia de hoje. Ao final do texto, o advogado também pede que o MPF inclua o veículo no inquérito das fake news. Boa! A pergunta é, será que vai? Que seja incluída esta matéria impugnada e a empresa representada no inquérito em trâmite no STF. A respeito das fake news, uma vez que apontaram um fato criminoso contra o presidente da República, sem provas, significando tratar-se de uma notícia falsa. A pergunta é, vão colocar? Né? Porque essa matéria é a favor do presidente. Tudo que tem entrado nas fake news é contra o presidente ou para se defender, né? Se qualquer coisa que vamos dizer assim, é uma matéria que pode, sei lá, vamos dizer assim, algo que pode prejudicar, manchar a imagem do Bolsonaro. Dá para usar isso para manchar a imagem do presidente? Coloca aqui. Que nem essa história do gabinete do ódio, né, que eles estão usando contra o presidente, como outras, os apoiadores, né, do presidente, que estão entrando na questão das fake news. Ou seja, o inquérito das fake news virou uma caça a apoiadores e bolsonaristas. A pergunta que a gente faz é, esse inquérito aqui, essa matéria aqui, que ataca a honra do presidente, não só a honra, mas tem um cunho racista com milhões de brasileiros, a pergunta é, vai entrar? Porque isso aqui, se entrar lá, vai favorecer o presidente. Né? Então até agora tudo que tem entrado lá é com o intuito de denegrir a imagem do presidente. Deixa eu ver aqui. Bom, tem aqui quem quiser conferir a matéria do antagonista, né? Tá aqui. Aí tem a representação contra o antagonista, tem também aqui a própria matéria em si, né?
Tem a própria matéria e tem o próprio fato aqui. Gente, é um absurdo. A verdade é essa. A gente só não tem outra palavra. É um absurdo. A minha pergunta agora é: cadê a esquerda? De novo, essa é a pergunta que eu faço. Cadê o pessoal da esquerda? Bolsonaro é racista. Bolsonaro é homofóbico. Toda hora os caras ficam tirando frases de contexto do presidente para atacar o presidente, para representar. Vocês viram, Abraão vai entrar por causa do negócio lá da Turma da Mônica. Onde é que o cara foi parar? Uma idiotice. Mas para eles aquilo lá é racismo. Isso aqui, eu quero saber, vocês vão considerar isso aqui como liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser considerado isso daqui, né? A pergunta é: cadê eles? Cadê o PSOL, os defensores dos negros? Né? Porque chamar de macaco, geralmente você chama uma pessoa negra de macaco, né? É um racismo contra uma pessoa negra, né? E o PT, a esquerda, PSOL, PCdoB, sempre subiram nos palanques com os microfones na mão e defendendo a classe dos negros e tal. Agora é um momento para eles descerem do microfone, ou melhor, do palco, do palanque de política, e começarem a mostrar que eles realmente defendem. Mas você viu por aí algum petista? Vamos procurar? Deixa eu olhar por trás da câmera aqui. Tem não. Não tem ninguém defendendo. Por quê? Porque eles são bons de papo. Na prática, eles são os próprios racistas. E a prova a gente vê aqui, né? Um jornal que já acusou o presidente de racismo, já pegou frases isoladas do presidente para dar um cunho racista. E o mesmo jornal, né? Agora, isso aqui mostra o quanto esse jornal ele não é sério. Porque, gente, para publicar qualquer matéria, e eu falo isso para vocês porque eu já tive um site de notícias, né? Aqui da minha cidade, inclusive eu até uso uma camisa dele de vez em quando aqui, que tem o nome Igaci Notícias bem aqui tem um logo aqui, né? E atrás tem um logo maior ainda, né? Com o nome Igaci assim e Notícias embaixo. Não, é Igaci, é isso mesmo, Igaci Notícias, né? Tem o nome, uma camisa preta, gola polo, às vezes eu acho que eu usei ela ontem aqui, né? E eu falo pra vocês, a gente não dá, as matérias vêm, elas são públicas, elas são na época, né? Eles publicavam as matérias no site, deixavam ela privada, a gente ia lá, fazia uma revisão, uma correção, lia a matéria para ver e depois editava a matéria, né? Jogava a matéria no ar, liberava. Ou seja, se a matéria tem alguma coisa que a gente sabe que não é bacana, no sentido de ofensa à honra de alguém, no sentido de por exemplo, um racismo, né, uma coisa desse tipo assim, a gente vai lá e não publica e manda de volta para a pessoa redigir a matéria, né, e colocar os pontos essenciais, né? Seja ela acusatória, seja ela favorável, né, você tem que ter responsabilidade com o que você publica. E os caras colocaram aqui um texto anônimo. A pergunta é, como é que você publica um texto anônimo, racista, e quer credibilidade nisso daqui? Né? Como é que você quer credibilidade num texto que não tem prova alguma, ofende-se as pessoas, né? Ou seja, nós voltamos àquela velha história do fulano disse pra mim que o cunhado da prima da primeira prima, que mora lá perto da casa do irmão do cara, que é vizinho do outro, que é casado com aquela menina loirinha, que é tia daquele rapaz que mora lá embaixo, perto da beira do rio, que é cunhado do pescador, que tem aquele barco, que vai com aquele menino que tem a vara de pescar. Então foi ele que disse, que disseram pra ele, aí volta tudo de novo, até você, que fulano não sabe quem, mais disseram pra ele lá. É mais ou menos essa história, né? E aí eles... Me diga, uma matéria dessa tem que objetivo? Qual é a informação que uma matéria dessa tem? Qual é o conteúdo que essa matéria traz pra gente? Absolutamente nenhum. Uma matéria que tem por objetivo o ódio, disseminar. Não posso acusar de corrupto, não posso chamar de ladrão. Hashtag Bolsonaro tem tido razão. Cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que desqualificar o cara de algum jeito. Então, vou xingar. Típico da esquerda. Assassinar reputações. Canal Brasil Notícias se transformou nisso um antagonista.